Olá pessoal, chegando aqui com vocês mais uma vez e dessa vez eu vou falar com vocês sobre o Deus que cuida. A providência e o cuidado de Deus é bem visível em toda a Bíblia. Nos mínimos detalhes, Deus sempre cuidou do seu povo. Ele os levou ao deserto, mas não permitiu que nada lhes faltasse. A palavra diz que durante a noite uma coluna de fogo iluminava aquela multidão de quase 2 milhões de pessoas. E durante o dia uma nuvem, não é? Era como que havia uma proteção, porque a temperatura era muito grande, mas Deus estava ali, não é? Como uma forma de nuvem. Ele mandou uma nuvem, na verdade, e aquela nuvem protegia o povo daquele sol escaldante. Nós vemos ali, nos mínimos detalhes, durante 40 anos, Deus agindo, intervendo e livrando o seu povo, não é? Dos seus inimigos. Muitas pessoas, elas até se alegram quando Deus promete alguma coisa. Porém, quando elas observam que existem problemas, obstáculos, dificuldades, guerras, inimigos, muitos se desvanecem. Eu não sei nem se vou terminar esse vídeo, que eu tomei ali uma melancia bem gelada, prejudicou a minha voz. Vamos continuar, pessoal. Em Êxodo 13, 21 diz: durante o dia o Senhor ia diante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los. No caminho durante a noite em uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. Observe que é bem aqui a palavra diz que Deus ia diante deles. A presença de Deus trazia segurança ao povo de Israel. É assim conosco também. Quando nós temos a presença de Deus, o nosso coração ele se aquieta, ele se acalma e nós temos coragem, força para prosseguir, para enfrentar os inimigos, para travar as grandes batalhas espirituais que se levantam na nossa mente. Deus sempre batalha em prol do seu povo. A primeira provação foi ali diante do Mar Vermelho. Todos já conhecem essa história. Deus foi e abriu o Mar Vermelho e o seu povo passou a pé enxuto. As promessas de Deus não nos isentam de problemas, de desafios e de gigantes na terra. Porém, nós temos que entender, se nós temos a promessa, nós já temos a vitória. Porque Deus vai na frente. Aqui nesse versículo diz que Deus ia diante deles, quer dizer, Deus ia na frente do seu povo. Ali estava justamente a certeza da vitória. Deus não abandonou o seu povo lá no deserto. Ele continuava com o seu povo no deserto em forma de fogo, em forma de nuvem, em forma de água, em forma de pão. Deus se responsabiliza em trazer suprimento para nós. Quando a gente pensa que as portas vão se fechar, aí é que Deus aparece, claro, com um grande suprimento. Mas na frente eles se depararam com o Rio Jordão se abre, eles passam. Mas na frente se deparam com os muros de Jericó. Dava para passar 4 carros em cima do muro. Os muros de Jericó caem por terra e o povo toma posse. Mais na frente a cidade de Ai, que era uma cidade pequena, e ali eles perdem uma grande batalha e Deus deixa ali uma grande lição para o seu povo. 2 coisas nós temos que entender: a promessa de Deus e a fidelidade do seu povo. Quando nós somos infiéis, é uma quebra, claro, de aliança. Está provado em toda a Bíblia que Deus ele tem compromisso com aqueles que têm aliança, aqueles que têm compromisso com Ele. A aliança foi quebrada ali em Ai, aquela cidade pequena. Enquanto eles venceram a cidade de Jericó, vamos supor que tinha 100 mil pessoas. A cidade de Ai tinha 1000 pessoas no máximo. Um exemplo que eu estou dando. Pois muito bem, eles lutaram contra esse pequeno número de pessoas e perderam a guerra. Logo veio o medo, o temor, o desespero, a desconfiança, a incredulidade, a dúvida. Começaram a dominar o coração do povo e o povo ficaram desesperados. O Deus que cuida do seu povo, não é? Então o que acontece foi que Deus disse: olha, tem coisa aí, viu? Tem coisa aí. E aí o que acontece foi que Acã, ele tinha quebrado a aliança, porque Deus havia determinado que eles não deviam tirar nada daquela cidade, nada, ouro ou prata, nada. E Acã, ele cobiçou ouro e prata, uma capa babilônica, trouxe e escondeu na tenda. Por causa dessa quebra de aliança, podemos dizer de rebeldia da parte de Acã,
O que aconteceu foi que o povo de Deus perdeu uma guerra. Muitas vezes nós perdemos grandes batalhas e ficamos perguntando por que estamos perdendo se Deus nos promete a vitória. Mas se a gente for verificar, geralmente existem pendências espirituais, comprometimentos espirituais, portas que são abertas. Muitas vezes a falta de uma cobertura espiritual e aquilo vai refletindo lá no futuro. Lá no futuro você começa a perder batalhas, você começa a perder a guerra, você começa a levar desvantagem. Porém, quando aquele problema foi solucionado, o povo foi e Deus deu vitória. Por isso que a palavra diz, quando eles foram atravessar o Rio Jordão: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. A santidade é muito ignorada no nosso meio nesses últimos dias. Com essa modernidade, com essas mudanças, com a tecnologia que surgiu dentro dos templos e tudo mais, aquela coisa toda, muito poucos estão falando sobre santidade. Mas a palavra diz: eu, Senhor, sou santo. Separei-vos de dentre os povos para serdes meus. Ali Deus está falando de tomar posse, de propriedade. Está dizendo que nós pertencemos a Ele. Mas nós temos que entender que a santidade, que é separação exclusiva para Deus, não é algo do passado, é algo do presente. Porque o caráter de Deus, ele não muda. O caráter de Deus permanece o mesmo. Deus é santo. Resumindo, os 33 reis ou 33 nações que estavam ali como um impedimento para o povo de Deus, que na verdade aquela terra era do povo de Deus. No entanto, o inimigo tomou posse. E estavam governando aquele lugar. Porém, era a promessa de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó. Todo, desde o início do Nilo até o Eufrates, tudo seria do seu povo. No entanto, o inimigo tomou posse. E agora, para eles terem de volta, eles teriam que lutar, eles teriam que ir para a batalha. Vá para a batalha, vá para a luta, se posicione, porque Deus vai lhe dar vitória. Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai transformar todas as coisas. Ele vai abrir portas aonde não tem portas. Aonde as pessoas dizem assim, é impossível acontecer. É aonde as pessoas dizem que é impossível acontecer, que Deus vai fazer. Deus, quando chama o seu povo e diz que vai fazer algo na vida do seu povo, prepare-se, porque o que Deus falou vai se cumprir. E foi o que aconteceu com aquele povo. Todas as boas palavras que Deus falara ao povo de Israel se cumpriu. Nenhuma delas falhou. O próprio Deus testemunhou. E assim será também na sua vida, meu querido, minha querida. Você tem promessas de Deus. Talvez você esteja passando hoje por um grande deserto, você esteja passando por uma grande aflição na sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação que você nunca passou, nunca experimentou, mas eu quero declarar: o gigante vai cair por terra, porque a promessa de Deus, ela é maior do que tudo, do que todos, do que qualquer situação que possa se levantar contra a sua vida. Creia, tome posse e acredite na fidelidade de Deus. Deus é fiel para cumprir com as suas palavras e a sua promessa na sua vida, meu querido, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você puder, assine o canal e ative as notificações. Beijo no coração e a gente se vê.